o assunto hoje é como dar o diagnóstico de diabetes. É simples, né? É um assunto simplesinho, mas vamos ver um pouco dos detalhes para você ficar ainda mais sabido. Para começar o diagnóstico de diabetes, quais são as manifestações clínicas do paciente diabético? O que eu espero que ele apresente? As manifestações clínicas típicas que nós conhecemos, ou seja, as famosas poliúria, polidipsia, polifagia, associada à perda ponderal, são bem mais característicos do diabetes tipo 1, que inclusive pode ser diagnosticado já em vigência de cetoacidose diabética. No diabetes tipo 2, esses sintomas são mais tardios, após muitos anos sem diagnóstico ou sem um tratamento adequado. E cerca de 40 a 50% dos pacientes desconhecem a doença por serem assintomáticos ou oligosintomáticos, apresentando sinais bem inespecíficos como tontura, dificuldade visual, astenia, câimbras e, em alguns casos, vulvovaginite de repetição ou disfunção sexual. E por isso é tão importante nós estarmos atentos aos fatores de risco para diabetes e solicitarmos seu rastreio quando um ser humaninho apresentar idade maior do que 45 anos ou em pessoas com menos de 45 anos, se eles tiverem um IMC acima de 25, maior ou igual a 25, que é diagnóstico de obesidade, e algum outro fator de risco, como história familiar de diabetes em pacientes de primeiro grau, passado de alteração glicêmica que não chegou a preencher diagnóstico de diabetes, né, o pré-diabetes, se for um paciente hipertenso, se for um paciente com dislipidemia típica de síndrome metabólica, ou seja, um HDL baixo, abaixo de 35, e ou um triglicerídeo acima de 250, história passada de diabetes gestacional ou de macrosomia fetal, história de síndrome dos ovários policísticos, de esteatose hepática, sinais clínicos sugestivos como acantose nígricas, em pacientes sedentários. Vixe, Maria, sedentário vai ser metade da população brasileira, né? E após? Pois então tu faz atividade física para entrar nessa estatística aí. História de doença cardiovascular, uso prolongado de corticoides e drogas antipsicóticas atípicas. Para o diagnóstico de diabetes, nós precisamos ter 2 resultados anormais de glicemia de jejum, hemoglobina glicada ou o teste oral tolerância à glicose, o TOTG, com 2 horas, que podem ser na mesma amostra ou em amostras separadas, se for o mesmo exame, tem que ser em amostras separadas, a menos que o paciente tenha sintomas típicos de diabetes, esses que nós já citamos, acrescentando uma glicemia ao acaso acima de 200. Fácil, né não? Fácil, até aí sem dificuldade nenhuma. Vamos falar agora a particularidade de cada um desses exames. Vamos começar com a hemoglobina glicada, certo? O que é a hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada é o produto entre a glicose sanguínea e o grupo amino-terminal do resíduo de valina da cadeia beta da hemoglobina, a partir de uma reação não enzimática irreversível e de intensidade diretamente proporcional à glicemia. Sangue de Cristo tem poder. Que idioma foi esse que ela falou? Calma, meu anjo de luz. O que é importante você saber? A hemoglobina glicada depende, obviamente, da glicemia e do nível sérico da hemoglobina. Então, qualquer alteração nesse nível sérico de hemoglobina pode falsear para mais ou para menos o valor da minha hemoglobina glicada. Melhorou agora? Está em paz de espírito? Então, vamos continuar. Então, situações que encurtam a sobrevida das hemácias, como anemias hemolíticas, estados hemorrágicos de uma forma geral, resultam em valores inapropriadamente baixos de hemoglobina glicada, enquanto as anemias carenciais por deficiência de ferro ou de B12 e de ácido fólico, que aumentam a sobrevida das hemácias, cursam com a hemoglobina glicada inapropriadamente elevadas. Tá fácil? Outros exemplos. Doses altas de vitamina C e vitamina E podem levar a resultados falsamente diminuídos da hemoglobina glicada, por diminuir a glicação da hemoglobina. Então tu tá me dizendo que se a gente prescrever vitamina C e vitamina E para o diabetes, vai melhorar o controle glicêmico? Não, meu anjo, pelo amor de Deus, não vai dizer que a tia fala uma besteira dessa, tá certo? Nós estamos falando de glicada falsamente baixa.
Então, a glicose do sangue continua alterada, os riscos cardiovasculares, os riscos de lesão de retinopatia, nefropatia, neuropatia, diabética continuam os mesmos. Apenas nós perdemos o parâmetro do exame. Fechou? Outros fatores como hipertrigliceridemia, alcoolismo crônico, uso de salicilatos ou de opiáceos, uremia podem resultar em valores falsamente elevados de hemoglobina glicada por interferência na metodologia do exame. Organizando bem bonitinho para vocês no quadrinho, para ficar aí o bizu, aqui na minha mão direita, o que pode levar a falsa elevação da hemoglobina glicada: doença renal crônica, anemias carenciais por ferro, B12 e ácido fólico, álcool, hipertrigliceridemia, uso de opiáceos e salicilatos. Fechou? Na minha mão esquerda, o que é que pode levar a falsa diminuição da hemoglobina glicada? Condições que diminuam a meia-vida das hemácias, perda de sangue, transfusão, gravidez, altas doses de vitamina C e vitamina E. Fechou? Todo mundo está ciente? Bate o print aí para salvar o bizu. Para diagnóstico de diabetes, o ponto de corte da hemoglobina glicada é 6,5. Valores maior ou igual a 6,5 é um critério para diabetes. Valores intermediários entre 5,7 e 6,4 é critério diagnóstico para pré-diabetes. Vale a pena saber que o método padrão ouro é o método HPLC, cromatografia líquida de alta eficiência, e que a hemoglobina glicada é o padrão ouro na avaliação do controle glicêmico. Sobre a glicemia de jejum, não temos muito mistério, é o método mais simples de diagnosticar diabetes. O ponto de corte da glicemia de jejum para diagnóstico de diabetes é maior ou igual a 126 mg por decilitro. Em relação ao teste oral de tolerância à glicose, coleta-se uma amostra de sangue para glicemia e outra 2 horas após a administração de 75 gramas de glicose anidra dissolvida no copinho de água, 250 a 300 ml. Lembrar que nós temos que orientar o nosso paciente a fazer um jejum de 8 a 14 horas e pelo menos 3 dias com dieta sem restrição de carboidrato. O ponto de corte diagnóstico do diabetes tipo 2 no TOTG é maior ou igual a 200 mg por decilitro. Então vamos resumir na tabelinha bem bonito para vocês baterem um print e ficar o bizu. Para o diagnóstico de diabetes nós precisamos ter 2 exames alterados. Nós temos 3 critérios que podem ser utilizados: a hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, glicemia de jejum maior ou igual a 126, o TOTG maior ou igual a 200, ou nós podemos ter uma glicemia aleatória acima de 200 se o paciente tiver sintomas de glicotoxicidade. Lembrar que para os 3 critérios que nós falamos, nós podemos ter testes diferentes numa mesma amostra, ou de amostras diferentes também, mas se for o mesmo teste, nós precisamos ter em amostras diferentes. Só temos essas formas de dar diagnóstico de diabetes, só temos esses 3 exames que são válidos sim. Para dar diagnóstico de diabetes, nós temos glicemia de jejum, hemoglobina glicada, o TOTG. Dosagem de insulina basal, peptídeo C, por mais que possa nos dar algumas informações sobre resistência à insulina, capacidade secretória do pâncreas, não são utilizados como diagnóstico de diabetes. Tu pegou isso, tu memorizou, entrou no juízo, no coração, no subconsciente. Eu vou repetir para tu, deixar isso bem guardadinho no teu coração. Insulina, dosagem de peptídeo C não são critérios diagnósticos de diabetes. Serve para nos dar uma ideia sobre resistência insulínica, capacidade secretória do pâncreas, mas não podem ser utilizados para diagnóstico de diabetes nem de pré-diabetes. Beleza? O recado de hoje é esse, bem curtinho. Se você gostou, deixe o seu like, compartilha com o teu colega também para não tirar 10 na prova sozinho. Que Deus está vendo o teu coração bom. Viu? Um beijo para vocês, até a próxima.